Você não é especial, mas até eu também não, mas nós dois somos importantes. Existe uma tensão dentro da palavra e que vai além do nosso individualismo ocidental, e é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Quando a gente pensa na nossa narrativa de chamado, existe uma obsessão da nossa geração. Uma obsessão que tomou conta nos últimos 20 e 30 anos de todas as gerações de jovens e adolescentes, que era a obsessão de qual é o seu chamado. De descobrir o que Deus me criou, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e colocando isso dentro de um pedestal, numa narrativa extremamente individual e que não faz parte da Bíblia. Se você olhar os escritos históricos dos patriarcas, até mesmo os principais autores evangélicos dos últimos 1000 anos, você não tem nenhuma narrativa com foco no chamado individual e no chamado de cada pessoa como esse grande centro do mundo que nós roupamos. Na verdade, você tem um foco no chamado coletivo e no papel de cada uma das pessoas dentro do corpo, mas o propósito do corpo sempre é muito maior do que o propósito do indivíduo. E essa perspectiva individual é recente, ela vem muito ligada ao Seeker Sensitive, que é um movimento recente da igreja, e com publicações de livros como o do Rick Warren, que é 40 dias com propósito, que dá esse hiperfoco americano de qual o seu propósito, o que Deus te criou e qual a sua vocação específica, e que faz eu olhar para minha jornada como se eu fosse o protagonista da história e não como parte da pecinha. E é aí que vem a atenção da Bíblia. A Bíblia, ela fala que uns foram ungidos para apóstolos, outros para mestres, outros para evangelistas, outros para profetas. Ela fala que os dons foram distribuídos, uns têm salmos, outros têm doutrina, assim como diz 1 Coríntios capítulo 13, cada um tem, só que aquilo que eles têm serve um propósito maior e não um propósito individual. E essa é a sacada que eu comecei a perceber que nós não conseguimos ter. A nossa jornada se torna uma jornada de deixa eu descobrir meu dom, meu propósito, deixa eu melhorar ele para que eu consiga estar no lugar certo. Quando na verdade o que a Bíblia te ensina não é como é que você está no lugar certo, mas como é que você serve o corpo da melhor maneira. Então o foco não é aquilo que eu faço, o foco é o resultado do coletivo, porque essa é a perspectiva coletivista, porque a Bíblia é escrita num contexto coletivista, onde o indivíduo não é maior do que o todo. Então hoje eu saio da igreja porque me ofenderam, hoje eu tô sofrido porque a minha jornada tá difícil, mas o importante não é o eu, mas é o nós, até porque Jesus ele não veio para te salvar, nem me salvar, Jesus vem para nos salvar. Jesus não vem casar com você, Jesus não casa comigo, Jesus não casa com uma pessoa, Jesus casa com a noiva, e a noiva é o coletivo dos santos. A experiência com Cristo não é uma experiência apenas individual, mas é uma experiência muito mais potente dentro do coletivo, pois Cristo se relaciona com a sua igreja, assim como ele se relaciona conosco. Só que quando eu tenho um sem ter o outro, eu crio uma esquizofrenia, quando eu sou o centro da atenção e não aquilo que está acontecendo na minha comunidade. Vou fazer uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você orou pro plano e pro propósito de Deus na sua igreja? Qual foi a última vez que você orou pelos sonhos de Deus sobre a sua localidade? Qual foi a última vez que você orou pro propósito de Deus dentro da sua região, para a sua igreja, pro seu próprio umbigo? Sabe por quê? Porque quando eu vou ter as cartas escritas em Apocalipse, as cartas não são a Juninho, Claudinho, Pedrinho e Marquinhos, as cartas são a igreja. É pelos erros coletivos dos santos que as igrejas são chamadas, porque a experiência do corpo não é uma experiência de Jesus com o fígado, é a experiência de Jesus com o corpo. Nossa, então você está falando que eu não tenho um relacionamento pessoal com Deus? Sim, você tem, porque ele é seu pai, mas a sua expressão de fé na grande comissão não é uma experiência linear, singular, individual, ela é uma experiência plural. Nós não fomos criados para viver nossa vida sozinho. Essa pataquada de que eu amo Jesus, mas eu não tenho igreja, isso é blasfêmia, isso é bobagem, porque Cristo ama a igreja e você não pode amar o noivo sem amar a noiva. Se você ama Cristo, você ama a noiva. Que eu não gosto de igreja, então você não ama Jesus, porque Deus entregou o seu filho para que não você, estrelinha de Jesus, fosse salva, mas para que nós fôssemos salvos. Pois o amor de Deus é um amor que ele é particular por você, mas ele também é gigantesco pelo coletivo. E eu não posso amar uma parte sem amar o todo. E quando a gente entende isso, eu preciso fazer a pergunta: será que a minha experiência de fé ela é uma jornada do herói? Será que eu estou buscando a minha melhor forma, a minha melhor performance, ou ela é uma jornada servil, onde eu estou profundamente comprometido sobre os planos, propósitos e sonhos de Deus para a minha igreja, para aquilo que eu represento, eu estou feliz em servir ela? Ou eu trato a minha igreja como se ela fosse uma função? Porque hoje tem gente que trata a igreja como se ela fosse um LinkedIn. Não tem espaço para eu servir. Quem diz que ela tem que ter espaço para você? Quem diz que nós somos tão especiais assim para estar encaixados nos lugares onde queremos, fazendo aquilo que gostamos? Desde quando a experiência cristã virou uma experiência tão individual? Isso não está em nenhum momento na palavra, muito
pelo contrário. A palavra ela fala de suportar, ela fala de complementar um nos outros, ela fala de nós andarmos juntos e não andar separado. Ela fala de como nós somos grandes e fortes juntos e não separados. Ela fala do propósito de Deus para o mundo através da igreja, não através de você. E quando eu penso nisso, eu criei uma segunda camada de esquizofrenia. Eu criei uma camada de esquizofrenia onde o meu chamado ele é performático e não alinhado com o básico. E que como assim? Ai, Deus me chamou para ser um levita. Eu sou um ministro. Pô, animal, legal que você ministra, mas se eu ser levita tá me eximando de fazer a grande comissão, então isso não é um chamado genuíno, porque a ordem de Jesus não é vai e cantem músicas. A ordem de Jesus é vão por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulos de todas as nações. Se eu tô tão ocupado no ministério de louvor que eu não ganhei ninguém para Jesus, que eu não discipulo ninguém, que eu não conduzo ninguém para as águas do batismo e que eu não tô pregando o evangelho, então isso aqui virou uma distração pro verdadeiro objetivo. O ministério de música, ele nunca vai substituir aquilo que é uma ordenância de Cristo. E uma ordenança que eu não faço sozinho, eu faço como igreja. E eu comecei a pensar nessas coisas. Quando é que a gente se perdeu tanto para achar que eu sou tão especial e não o coletivo? E isso daqui é para proteger o nosso coração. Sabe por quê? Porque quando eu sou o centro da atenção e eu sou o foco do mundo, tudo dói demais e tudo é importante demais. Então aquilo que o fulaninho falou para mim me machuca muito. Aquilo que aconteceu entre eu e fulano machuca muito. E eu começo a literalmente transpor a experiência individual de uma pessoa para a experiência do coletivo. Então porque o pastor foi grosso comigo e eu machuquei com a igreja. A igreja não fez nada para você. Você que machuca a igreja, não o contrário. Porque a igreja não é um organismo do CNPJ que te oprime, não. Ela é o organismo que existe quando você faz parte. Então toda vez que eu machuco alguém, eu estou simplesmente fazendo o que é a vida na igreja. Não porque machucar as pessoas é bom, mas porque é inevitável. São pessoas que precisam de Cristo se relacionando umas com as outras. E eu transformo tudo em grandes coisas. Então, ai, não me deixam servir. Ai, me colocaram de banco. Se você está em pecado, você tem que estar de banco. Aprende, entra em santidade, passa pelo seu processo. Mas tudo que é muito individual rouba a perspectiva do todo. Eu não tô aqui para aparecer, eu não tô aqui para estar feliz, eu não tô aqui para estar alegre, eu tô aqui para servir. Tô aqui para fazer com que o corpo cresça, Cristo seja glorificado, que a grande comissão seja cumprida e com os poucos talentos que eu tenho, servir o todo, pois eu sozinho não sou o suficiente. É no coletivo dos irmãos que nós estamos presentes. E é isso que faz eu ser importante, porque eu tenho um papel, eu tenho uma pecinha para contribuir, eu tenho algo para fazer. Eu sou único nas qualidades que Deus me deu, mas eu não sou o suficiente em mim mesmo. Por isso que eu posso ser único e importante, mas eu não sou especial e indispensável. Uma frase que eu tenho pensado muito nos últimos anos é que ninguém é dispensável, mas todos são substituíveis. Eu não vou ficar descartando ninguém. Deus tem uma jornada de fé, exclusiva, e um processo com cada pessoa, mas eu não sou tão importante assim. Para caso eu vá embora, Deus não vai levantar alguém que consegue fazer tão bem quanto ou até melhor do que eu. A nossa jornada é uma jornada coletiva e não individual. Então vale a pena pensar, será que eu tô olhando demais para mim? Meu umbigo, umbrigo, quando eu olho pro meu umbigo, eu não consigo olhar para a noiva, porque a noiva não tá só em mim, a noiva tá no coletivo dos santos, ela vai além do que os meus olhos podem ver, e ela é aquilo que Jesus volta para buscar. Ele não volta para buscar eu ou você, ele volta para nos buscar. E sem o nós não existe cristianismo. Sem nós não tem como eu ter uma expressão genuína de fé e de servidão a Cristo. Meu relacionamento com o Pai, como filho, ele se dá de maneira individual, mas ele é uma das partes do relacionamento que eu tenho com a noiva de Cristo. Pois se eu amo a Deus, eu também amo aquilo que Ele ama. E Ele ama a igreja. Espero que faça sentido pra você. Peço que você coloque no comentário aqui, que isso é algo que eu tenho pensado muito. E eu acho que é legal a gente começar a provocar esse diálogo, para não sermos tão individualistas, mas a gente pensar o coletivo como algo tão importante quanto a nossa experiência particular de fé. Tamo junto, falou, tchau, tchau.